Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo agora, é, diretamente do Instagram da mentoria. Meu nome é Daniela, sou pedagoga, professora, para quem não me conhece. Estamos aqui para fazer uma live hoje, para falar sobre o assunto como fortalecer a autoestima do seu filho, principalmente nessa época de quarentena, né, que estamos ficando muito em casa e que estamos precisando da colaboração de todos. E para essa live eu convidei minha amiga, a Márcia, e que até já entrou aí, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Minha primeira live, então qualquer coisa, se tiver algum erro, alguma coisa, vocês vão me desculpando aí, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. E aí, só para apresentar, eu convidei a Márcia, né? Ela é uma amiga que nós nos conhecemos, acho que tem mais ou menos. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? O áudio tá bom? Tá bom para mim. E o meu? Ok, tá ótimo, tá ótimo. Tava aqui falando que tem mais ou menos 1 ano, 2 anos que a gente se conhece. Sim, Nós acho que fizemos não, vai para mais já, né? Vai para um pouquinho mais. isso. Nós fizemos um curso juntas, né? De coaching infantil. E Foi. aí tivemos a oportunidade de nos aproximar e fortalecer esse laço de amizade, né? Nossos projetos foram se cruzando, né? Foram se cruzando. É E acho que ótimo, não só os projetos, como as experiências também, né? é De, verdade. de mãe De e mãe, TDAH, e aí vai. isso. Para mim é uma honra, viu? Para mim é uma honra, Dani, estar aqui com vocês. Para a gente falar de um assunto assim que para mim é muito importante, um assunto que você sabe, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre a autoestima dos nossos filhos, ver o quanto nós somos preocupadas com isso, em criar em nossos filhos essa autoestima, porque a gente acaba achando, a maioria dos pais acham que a criança nasce já com a autoestima determinada. Isso provém muito de nós, né? Muito do Isso. trabalho que a gente faz com eles. Mas assim, eu não sei se eu já comentei antes com você, mas uma das minhas maiores preocupações na criação da autoestima dos meus filhos sempre foi que eles tivessem autoestima, mas que eles não se achassem melhor que os outros. Porque é uma das coisas que eu noto que alguns pais erram, né? Eles querem que os filhos tenham autoestima, mas em detrimento a o outro colega. Então, eu sou melhor que você, eu faço melhor que você, eu tenho mais que você, eu posso mais que você. Essa não é a intenção da autoestima. A autoestima é a gente dar sentido para o que os nossos filhos entendem de quem eles são. E quando outra pessoa vier falar o contrário, ele pode até ouvir, ele pode até não discutir, mas ele sabe quem ele é. E aquilo não vai abalar ele por dentro. Ele vai saber quem ele é, ele vai ter certeza de quem ele é. Então, digam o que disser. Eu sei quem eu sou. Ele já construiu um valor, né? Sim, isso mesmo, construir um valor. E Isso. esse tem sido, assim, o meu trabalho, a minha luta. E isso, a gente confunde divino. As pessoas confundem autoestima com ser superior. E realmente chega muito perto, é muito parecido, né? Mas a gente precisa ensinar ali, ó. Ninguém é melhor que ninguém. Isso mesmo, Zana. A gente tem que ali trabalhar isso nos nossos filhos, porque com essa vinda da educação emocional, com essa vinda do famoso bullying, as pessoas passaram a querer fortalecer não a autoestima, mas fortalecer a luta. Fortalecer assim, não, se alguém te chamar de burro, você retruca e chama de burro também. Não, não é Isso. isso. O que nós temos que trabalhar, Dani, que eu tenho assim, tenho tentado trabalhar com os meus filhos, que eu tenho buscado trabalhar com eles, é isso, essa ideia de que você pode ser chamado de burro, mas
você sabe quem você é. Porque a gente vem de uma época que eu não sei vocês aí que estão nos ouvindo, mas a gente fala, nossos pais tinham muito de falar pra gente assim, ó, não aceita ninguém xingar seu pai e sua mãe. Xingou seu pai e sua mãe, você parte pra cima. Pode bater, que aí eu chegar em casa eu te Tem que amparo. revidar, né? Tem que revidar. E aí a gente cresceu com essa ideia de que a autoestima, a gente teria que brigar por ela. Eu não sei se você consegue perceber isso na sua vida, mas na minha, quando eu vou analisar alguns históricos da minha infância até hoje, eu percebo que eu tive que brigar para provar que eu não era. A autoestima não é isso. Eu tenho que ter certeza, e não importa o que os outros pensem, isso é o que eu penso de mim, é o valor que eu tenho em mim, e ninguém vai conseguir mudar isso de mim. Ninguém vai conseguir tirar. Entende? Tem uma coisa que a minha mãe fala muito para os meninos, né? Vó, conselhos de vó. Que é assim, você é amada do pai, você é amado de Deus, né? Então a gente tem que se amar para a gente também se valorizar, entender os nossos valores, as nossas limitações, porque muitas vezes a gente não se respeita, né? Verdade. Respeitar Verdade. aquilo que você dá conta, aquilo que você não dá. E aí é o que você falou, acaba que a gente se espelha muito, né? No Uhum. que o Não, outro é. isso, No... e os nossos filhos, eles se espelham em nós. Isso, Nós somos realmente o espelho deles. Então, assim, eu tenho conversado muito e sempre tenho falado isso nas minhas lives. Os nossos filhos não têm que aprender a ser filhos. Nós temos que aprender a ser pais e a ser mães. Se isso implicar em você procurar um tratamento para cuidar da sua autoestima, é isso que você tem que fazer. A sua autoestima ela não pode interferir no processo de criação dos seus filhos. Eles precisam de pais saudáveis e eles não têm culpa do que aconteceu no seu passado, do que aconteceu no seu trabalho. Eles não têm culpa de você trazer traumas. Esses traumas são seus. Nós precisamos acreditar muito e fazer muito algo muito importante, que é cessar o ciclo de sabotagem, cessar o ciclo de eu vivi e meu filho vai viver. Então, assim, se eu passei isso. por. A gente fala muito assim, mas eu apanhei demais e não morri. Não, você não morreu enquanto pessoa, mas é a sua autoestima. Mas a sua mente. Mas o seu coração. E você, em relação a esse amor, essa troca. Como é que foi? E aquilo Né? que Eu a não tô. gente carrega, né? De como a gente valoriza a nossa autoestima, eles vão levar também para o futuro deles, né? Então, Sim. por isso, muita gente fala assim: eu sou assim, não consigo mudar, ou senão eu já estou velho demais para mudar. Não, você ainda tem Isso não. tempo de mudar. Sim, e outra coisa, eu acredito muito que as mudanças, elas precisam ter foco e ter um objetivo. Então, eu quero mudar. Por que que eu quero mudar? Então, você que é pai, você que é mãe, tá achando que sua atitude não está sendo condizente com o que você quer para os seus filhos no futuro? Põe no papel, por que que você quer mudar? O que que você quer mudar e por que você quer mudar? O que que você quer ver de resultado? Isso prova pra gente, isso traz pra gente, pro nosso cérebro, a importância de se dedicar à mudança. Porque assim, eu falo, Dani, eu me lembro na adolescência, eu ser um adolescente extremamente de autoestima alta. Eu lembro muito disso. E com o passar do tempo, eu, infelizmente, tive um relacionamento antes do meu casamento, do qual esse relacionamento tirou de mim praticamente, vamos dizer aí, 95% da minha autoestima. Coitado do meu esposo, teve um trabalho enorme para conseguir fazer com que a minha autoestima ela voltasse a existir em mim. Então, a gente precisa definir essas coisas. Se num relacionamento ele trouxe uma baixa autoestima para você, você precisa trabalhar para melhorar. E aí eu vou te dizer, Dani, o primeiro lugar de traumas para poder causar uma baixa autoestima é dentro de casa, é no relacionamento entre pais e filhos
e no relacionamento amoroso. Então, se você, pai e mãe, está com baixa autoestima e você reconhece que isso veio da consequência da sua história, do seu relacionamento que você teve, ou com o seu atual companheiro, ou num relacionamento anterior, procurar ajuda. Porque isso vai refletir no seu relacionamento com seus filhos. E o relacionamento entre você e os seus filhos vai gerar alta ou baixa autoestima neles. Isso é nítido, isso é certo, isso é neurociência. Isso não é conversa de live, isso Aham. não é conversa de coach, isso é neurociência. Isso foi estudado, isso é comprovado. Então, enquanto pais, nós precisamos estar bem e precisamos trabalhar para que os nossos filhos alcancem também esse nível que a gente quer. E não é porque a gente errou, né? Vamos supor, igual hoje eu tenho um filho de 14 anos. E eu sei, às vezes eu paro para analisar e falo, gente, quanta coisa que eu errei lá no passado e hoje busco reconstruir. Então a gente tem que se dar uma segunda chance, né? E não ficar se culpando. E eu vejo Sim, hoje o trabalho que eu faço aqui em casa, dessa reconstrução, e grandes frutos que eu tenho colhido, sabe? Sei que eu preciso melhorar mais, mas assim, eu percebo que os meus filhos, eles refletem aquilo que eu passo para eles, né? Então, assim, nunca é tarde para buscar mudar. não, Essa nunca é ajuda, a tarde. mudança. Nunca é tarde. E assim, o que eu vejo de melhor nisso tudo é que os nossos filhos, quando, igual no seu caso, você está trabalhando para poder melhorar, e é importante a gente passar isso para os nossos filhos. Filho, eu já errei nisso, mas eu estou trabalhando para melhorar, porque eles reconhecem nós seres humanos, cheios de falhas, seres humanos que estão sendo trabalhados, que estão estudando, que estão querendo aprender para dar o melhor. Então, isso vale também para quando você está ali tentando melhorar a autoestima dos seus filhos e você erra. O que você tem que fazer? Filho, olha só, a mamãe errou. Mamãe, papai errou. Mas eu estou tentando aprender. Então, me perdoa, não vai acontecer de novo e bola para frente. E vamos seguir, porque os nossos filhos precisam entender que nós não somos perfeitos. Porque às vezes o que acontece? Uma das coisas que eu vejo que assusta os nossos filhos é que quando eles percebem que a gente cria uma imagem da mãe poderosa, da mulher maravilha, do pai super-homem, meus pais são perfeitos, e isso vem do imaginário da criança mesmo, achar que nós somos perfeitos. E a gente reforça não admitindo quando a gente erra. Então, quando eles se frustram com alguma atitude nossa, eles falam, poxa, mas era meu herói. Poxa, mas era a pessoa por quem eu confiava, a pessoa que eu esperava. Então, a gente precisa falar, filho, eu errei. Filho, eu errei, mas eu estou tentando aprender. Eu errei, estou tentando melhorar. E isso ajuda na autoestima do seu filho. Porque quando você erra com ele, e você pede perdão, sabe o que você está fazendo? Você está blindando a mente do seu filho. Ele está reconhecendo que existem, que as pessoas que ele ama, as pessoas que ele tem apreço, podem errar. Mas mais do que isso, elas podem corrigir o erro. E isso é blindar. Isso é colocar na mente dos seus filhos que pessoas vão fazer coisas erradas, pessoas vão furar com eles, pessoas vão magoá-los. Mas ele sabe que se aquela pessoa quiser, ela pode pedir desculpa, e mais do que isso, ele sabe que aquilo não é para ele. É um erro que é da pessoa, do outro, não é dele. Aquilo não é por causa dele, é por causa da falha que existe no outro. Entendeu? E uma coisa que é muito importante também, isso já vai trabalhando com ele o reconhecimento, que ele não gera um trauma do medo que, nossa, eu não posso errar. Sim, eu posso errar, Uhum. mas esse erro não pode se tornar constante, né? Ele não pode se Isso, repetir sempre, tornar um desequilíbrio. Então, por isso também isso. que é importante dos pais e até os filhos. Eu estava até lembrando agora de uma reportagem que muitos pais falam assim: vou levar meu filho para terapia. Mas às vezes a terapia tem que ser familiar, né? Não é só Sim, com o filho. Os pais também precisam repensar as atitudes que estão sendo em casa, o que que precisa mudar, como que eu posso aplicar alguma coisa, né? Metodologias ou os nossos comportamentos para que isso possa gerar mudança, né? Isso é importante também. sim, é muito importante.
enquanto pais, eu acho de extrema importância. Eu estou lendo esse livro agora, olha só, Carinho e Firmeza com os Filhos, do Dr. Alexandre. E ele fala uma coisa assim, que eu tenho assim, sempre repetido para várias pessoas. Para ser pai e ser mãe não basta gerar. Para ser pai e para ser mãe nós precisamos estudar. E aí a gente escuta de muitas pessoas falando assim, poxa, mas minha avó teve 15 filhos, nunca estudou para ter isso, vai tendo filho e todo mundo cresceu, e todo mundo se formou, mas é a relação. E a relação desse pai e dessa mãe que não se preocupou em estudar e conhecer essa parte da psique humana, a psique da criança. Então, enquanto pais e mães, nós precisamos sim muito estudar. Precisamos muito conhecer do que a gente pode fazer para melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos, do que a gente pode fazer para melhorar nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o que nós podemos fazer para melhorar nós enquanto pessoas, para convivermos no nosso trabalho, para conviver com os nossos amigos. Então, tudo isso precisa entrar no pacote do estudo. Então, ser pai e ser mãe demanda de nós conhecimento, estudo, muito conhecimento e estudo. Muito. Principalmente para falar de autoestima. A gente vem de uma geração que entendeu mal o que é autoestima. Voltando lá naquilo que eu comecei a falar no início, que entendeu que a autoestima era eu elogiar os meus filhos. Ai, você é lindo. Você é um príncipe. Você é o príncipe dos príncipes. Você é a princesa das princesas. Você é inteligente. Nossa, de todos da sala de aula, você é o mais inteligente. Isso não é autoestima, meus queridos. Isso não é autoestima. Autoestima é valorizar o processo. Valorizar o processo. E se eles estão super, como que fala? Super valorizando, né? Uma coisa que às vezes para ele vai fazer mal. E Dani, vamos lá. Beleza passa. Inteligência, se eu não continuar me esforçando, ela vai embora. Não adianta ter um QI de superdotado, mas se eu não me esforçar em aprender, vai embora, tá? Vai embora mesmo. Ser o melhor. Um dia você vai achar alguém que é melhor que o seu filho. Então, essas coisas, não que a gente não possa dizer, filho, você é lindo, a mamãe te acha lindo. Podemos, porque os nossos filhos, para nós, são os mais lindos. Mas ele não vai ser o mais lindo para todo mundo. E ele precisa entender isso. É isso que a gente precisa deixar claro na mente e no coração dos nossos filhos. Que a autoestima dele tem que estar dentro dele, não pode vir do outro. O que o outro acha dele é a opinião do outro. E que ele precisa parar para pensar e falar assim, poxa, eu tenho 3 amiguinhos. Os 3 falaram que eu sou chato para brincar. Então você tem que sentar com seu filho. Filho, então o que aconteceu para o seu amigo achar que você foi chato para brincar? Por quê? Porque ele também precisa entender que ele pode melhorar, tá? Então a autoestima tem que estar dentro da gente, dentro dos nossos filhos. E valorizar o processo. Filho, olha, hoje, por exemplo, hoje eu saí com os meninos para poder eles fazerem raio-x bucal. E ficamos lá mais de hora dentro da clínica. E quando eles estavam saindo, a moça que atendeu a gente, que trabalhou com eles lá, falou assim, nossa, como esses meninos são educados, comportados. E não é sempre assim não, gente. Não é sempre, tá? Muitas das vezes eu tenho que ficar puxando. E realmente, o que eu fiz? Vamos trabalhar o processo? Meninos, olha, a mamãe quer falar que a mamãe está muito orgulhosa do comportamento de vocês hoje. Realmente vocês superaram a média. Vocês se comportaram muito bem. Isso é valorizar o processo. Por quê? Eles vão querer se comportar bem novamente. Então, seu filho está tirando notas boas? Filho, olha só, eu estou muito orgulhosa do quanto você tem se dedicado aos estudos. O quanto você melhorou na sua concentração e como suas notas estão melhores. Não é, filho, você é inteligente. Sabe por quê? Quando a gente valoriza o processo, a criança vai crescer querendo sempre trabalhar dentro do processo. Ela vai entender que o resultado está dentro do processo e não que a melhora está dentro do processo e não no resultado. E que o resultado depende muito desse processo. E valorizando o processo, ele vai entender também o que ele precisa melhorar.
né? Quando você falou aí do estudo, uma coisa que eu sempre falo aqui em casa, eu não valorizo nota, eu valorizo aquilo que ele fez, como que ele tirou aquela nota e o que ele precisa melhorar para alcançar resultados melhores, se for, né, necessário, se for preciso. Então, ele conseguir compreender, né, o que ele precisa melhorar. Pode ser no desempenho escolar, pode ser em casa, né, ou em relacionamentos com outras pessoas, na socialização. É o que você falou, é tudo um processo. Quando você falou de comportamento, uma coisa que me lembra muito. Quando meus filhos eram menores, que agora eu já tenho adolescente e pré-adolescente em casa, né? Que eles falam. Oh. Mas quando eles eram menores, a gente saía e eles queriam alguma coisa, principalmente em supermercado, né? Você falou quando a gente falou mais cedo, você falou que estava no supermercado, principalmente no supermercado, que eles choram, querem alguma coisa, e às vezes a gente não combinou antes de dar, ou não pode dar naquele momento, que eles possam que a gente já possa trabalhar essa questão da frustração, deles reconhecerem aquilo que pode, que não pode. Então, eles já vão trabalhando também a autoestima dele, né? E a autoestima está muito ligada à frustração. Tá. Porque quando a gente se frustra, e a gente tem uma autoestima construída, estabelecida, bem formada, a gente se frustra com o ato. A gente se frustra com a ação, com o evento que causou a frustração. A gente não se frustra com a gente. Isso. Porque a gente sabe quem a gente é. A criança sabe quem ela é e ela sabe do que ela é capaz. Então, aí está a diferença entre criar a autoestima direcionada e fortalecida dos nossos filhos. É saber que haverão pessoas que não gostarão de nós. Haverão pessoas que não vão nos querer perto. Haverão pessoas que não vão nos achar bonito. Haverão momentos onde eu vou tirar nota baixa. Mas isso não é quem eu sou. Isso é o processo e o momento que eu estou vivendo. E isso é fortalecer. Hoje a gente vê a quantidade de adolescentes que têm atentado contra a própria vida, têm se cortado, se mutilado, têm entrado em depressão, e é fruto do quê? De uma autoestima de achar que dependia dela, da pessoa, de eu ser melhor, eu me superar. Não é isso. Que quando elas se frustraram, elas falam assim, poxa, então eu não presto. Então eu não sou bom. Mas não, porque a autoestima não estava fortalecida. Não entendeu o que é o processo. Você não foi bom naquilo, naquele momento, mas você é bom. Você tem potencial. E é isso que nós precisamos estar constantemente falando para os nossos filhos. Porque o que acontece hoje, Dani? Nós somos excelentes em criticar. Nós somos especialistas em achar defeito. E eu falo assim, ó, como mãe, como amiga, como esposa, como colaboradora, como militar que sou, nós somos especialistas em achar defeito no outro. E ainda vou colocar mais uma. Especialista em comparar. Comparar também. Somos especialistas nisso. É uma coisa incrível. Como nós conseguimos achar que a tal da crítica construtiva é um negócio bom. Inventar esse negócio de crítica construtiva, Dani, sabe para quê? Para eu poder falar mal de você, sem depois eu precisar te pedir desculpa. Tá? Então eu vou falar mal de você, Dani, tá? Eu vou falar para você. Olha só, sou sua amiga, sincera pra caramba. Então, eu venho e falo assim, Dani, você é um amor de pessoa, mas eu venho com a tal da crítica construtiva. E nós fazemos isso demais com os nossos filhos. Nós fazemos isso demais com os nossos cônjuges. A gente vem... Ou então a gente usa a técnica famosa do sanduíche. Já ouviu falar? Não. Você vem, fala algo bom, aí você vem e bate na cara do filho, fala mal, critica, tarará, tururu, aí fecha com outra crítica positiva, com outro elogio. É o famoso sanduíche, que eles falam que acham que isso não vai
prejudicar o emocional. Poxa, não, eu não estou dizendo que a gente não deve criticar o que é errado. Você tem que criticar o fato. É o que a gente já falou, o processo, a ação. Mas a gente é mestre em falar da crítica construtiva falando da pessoa. Falando mal da pessoa. Falando mal do filho. Meu filho, você é bagunceiro. Nossa, mas é o rei da bagunça. Nossa, mas você não aprende. Nossa, mas quantas vezes eu tenho que repetir? E aí vai. Nós somos mestres em fazer isso. E a gente faz. Gente, faz o teste. Pega um papel e anota quantas vezes no dia você critica seus filhos. Quantas vezes e quantas palavras de crítica você falou. Agora, faz o mesmo papel, corta o papel no meio, põe lá. Quantas vezes você elogiou quando ele acertou? Quantas vezes você foi lá e falou assim, que isso, você superou as minhas expectativas? Eu tenho certeza que não vai dar metade do tanto que foi de crítica. E sabe o que eu ainda acho que é pior, Dani, nessa história toda? É que a gente olha no olho para criticar, para poder falar com os nossos filhos, falar que você fez isso, foi feio, você não... Mas a gente não olha no olho para falar, filho, você superou as minhas expectativas. Filho, você foi muito bem nisso. Eu não sabia que você podia alcançar esse potencial. Porque a gente acha que o elogio não precisa de olho no olho. Mas a correção, a crítica precisa de olho no olho. Por que o elogio não precisa de olho no olho? Se é o elogio que vai fazer com que a autoestima do meu filho cresça e vai fazer com que meu filho entenda que ele tem potencial. Por que o elogio pode ser dito de costas? Porque a criança arrumou a cama dela, na hora de você falar que ele arrumou muito bem, que a cama ficou muito bem arrumada, você fala lavando louça. Você não para e olha no olho. Mas, se ele não arrumou a cama, você vai lá e pega no bracinho dele, leva até no quarto, olha no olho e fala assim, que desorganização é essa? A nossa postura precisa mudar. A nossa postura em relação a estimular os nossos filhos para que eles sejam fortalecidos emocionalmente e tenham uma autoestima forte, que eles entendam quem eles são, precisa mudar. Isso depende muito da nossa atitude. Sabe por quê, Dani? Quando eu falo que a gente critica assim, você pode ver que seu filho também critica assim. Critica. Quantas vezes no dia o seu filho... Quantas vezes você tem um filho adolescente? Tem. Eu tenho um pré já. Quantas vezes ele já, no dia, ele falou alguma crítica sobre você, mas não te falou um elogio? Várias vezes Não é? acontece. E às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, esse menino não vê, não reconhece o que eu faço. E a gente faz a mesma coisa. Porque a gente é espelho. Nós somos espelho dos nossos filhos. Então, se eu não paro para olhar no olho e falar assim que foi muito bem, e se eu, na maioria das vezes, eu estou criticando e achando defeito, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer isso comigo, ele vai fazer com os amigos, ele vai fazer com o futuro cônjuge. Por quê? Foi o que ele aprendeu. Então, nós precisamos aprender a agir melhor enquanto pais para que a autoestima dos nossos filhos ela alcance aquele nível que nós tanto desejamos. O nível que nós gostaríamos que fosse nosso. Tá? Porque eu tenho, assim, eu falo muito aqui em casa para os meus meninos. Vocês estão sendo criados para serem melhores do que nós. Tanto emocionalmente, como financeiramente, como psicologicamente, como todas as áreas da vida de vocês. Eu desejo que vocês sejam melhores que eu e seu pai. Então eu preciso muito melhorar a mim para que isso seja reflexo dele. E aí, o que acontece? No final das contas, eu vou ter filhos tão bem emocionalmente que eles não vão precisar de terapia. É verdade. Tá? Eles não vão precisar de coach. Eles não vão precisar de psicólogo ou psiquiatra. Por quê? Eles estão fortalecidos, mas da maneira correta. Porque o que eu vejo e meu medo é que num futuro muito breve, as crianças que chegarão a ser adultos, adolescentes, adultos, jovens, vão precisar de coaches e vão precisar de psicólogos
para poder não só trabalhar o que a gente trabalha hoje, não trabalhar, melhorar a autoestima. Mas eu estou vendo que a gente vai precisar de coaches e psicólogos que saibam tratar de ego, sabe? Diminuir o ego. Nós estamos criando pessoas cheias de ego. Crianças, homens e mulheres com um ego que dói. Que não, a gente não consegue conviver, porque é o príncipe e a princesa da casa, o centro das atenções, e enquanto eu não sou o centro, eu não consigo conviver com as outras pessoas. Isso vai ser um grande problema no futuro se nós não trabalharmos hoje essa diferenciação. Não criarmos um ego superestimado nos nossos filhos, mas criarmos filhos com uma autoestima superestimada. Uma autoestima espetacular. Uma autoestima da qual eles tenham, as outras pessoas queiram entender de onde partiu. E queiram estar juntos, né? E queiram estar juntos. Tem um livro, eu não guardo muito de memória o autor, mas que chama O Reizinho Mandão, que fala muito sobre isso. Que ele é sempre servido e os pais desesperados, assim, que nada estava bom para eles, então o que eles podiam fazer mais? Até que eles conseguiram compreender que eles precisavam trabalhar essa questão do filho ter a autonomia, que é muito importante, né? Não apenas ser servido. E a autonomia, ela está ligada também à autoestima. Com a autoestima. Gente, pai e mãe que está me ouvindo, se a gente for pensar, quanto a autoestima influencia num todo da vida dos nossos filhos, a gente parava agora, vamos procurar tudo quanto é literatura e vamos estudar. Para poder falar sobre autoestima, para poder ver o reflexo disso nos nossos filhos. Mas primeiro o reflexo em nós, né? Olha só, aqui em casa a gente tem trabalhado, eu e o meu esposo com os meninos, da seguinte forma: a gente precisa melhorar a nossa relação de elogios, a nossa relação de melhorar essa autoestima num total, num geral, tanto deles como nossa também. E a Ana está falando aqui algo muito sério, nós estamos criando uma geração fraca. A gente precisa fortalecer essa geração, porque senão nós estamos criando uma geração que dá medo. Dá medo de pensar como será daqui 10 anos. Como será? Então, valorizar o elogio. Eu procuro sempre dizer para os meninos o seguinte, quando eles... Isso é inevitável, né? Filhos brigam, né? Filhos discutem em casa. E eles sempre acham o defeito do irmão. É incrível. O defeito do irmão é essa... Rapidinho a gente encontra. E quando eu vejo que eles estão brigando e falam palavras ruins um contra o outro, eu coloco os dois frente a frente e falo, agora eu quero 3 palavras, 3 adjetivos do seu irmão. Quero que você diga 3 coisas boas do seu irmão. E é olhando no olho. Não vale de costa, não vale sentado olhando para a televisão, porque você foi muito bom em achar um defeito. O que é? O que é que seu irmão tem de bom? Tem feito muito isso. Isso melhorou muito a relação entre os dois. Porque é algo que a gente tem visto muito também, são irmãos crescendo separados. Nós temos enxergado bastante. Por quê? Daquilo que você falou da comparação. A gente começa a comparar tanto os nossos filhos, e sabe o que vai acontecer no futuro? Irmãos que não se querem. Irmãos que não se gostam, que não se suportam. Por quê? Meu irmão sempre é melhor do que eu. Meu irmão sempre... Não, meu irmão sempre faz melhor do que eu. Então, a comparação ela precisa ser excluída de dentro do nosso lar. E urgente, gente. Isso é um passo urgente. Não compare o seu filho com o vizinho, com o irmão, com o coleguinha, com o primo. Não compare. Porque eu acho engraçado que a gente fala pro filho assim, quando o filho chega em casa e fala assim, mamãe, mas o vizinho tem um tablet. Ai, mas o vizinho tem um celular e eu não tenho. E aí a gente fala, mas eu não sou mãe do vizinho. Você é meu filho. E você não pode se comparar com os outros. O fato dele ter não quer dizer que você tenha que ter. Para corrigir, vale. Para poder falar que não pode, vale. Né? E aí? Aí na hora de falar que seu filho é ruim, já...
Mas o filho da vizinha não faz isso, já viu? Fulano, ele é todo educado. Fulano, ele é todo simpático. Por que que você não... Por que que a gente faz isso? Por que que a gente insiste nisso? Quando vale para eu fazer uma correção que é importante para mim, eu não tenho problema, né? Agora, quando é para o filho pedir alguma coisa e ele faz a comparação, aí eu acho de ser crítica. Tira a comparação da sua casa. Tira a comparação da sua vida. Seu filho é único. Seu filho é Único. único. A gente não cria os filhos iguais. Não vem com aquela conversa que eu tô criando igualzinho. Não, você tem que criar dentro da limitação de cada um dos seus filhos. E aqui a Dani super me entende. A Dani tem um filho que é TDAH. Eu tenho um filho que é TDAH. Eu não posso criar o meu filho igual com o irmão. É. Tem as limitações. Eles têm limitações no ouvir, eles têm limitações no obedecer. Então, eu não posso fazer igual. Então, eu não posso também comparar os dois. É injusto. Se você não gosta de ser... No seu trabalho, você gosta de ser comparado com outra pessoa? No trabalho, quando chega assim, fulano... Sabe, a fulana, ela fez aquele relatório. Nossa, foi espetacular. Mas o seu relatório não parece. Você podia fazer um relatório parecido com o da fulana, fazendo favor? Gente, que coisa desagradável. Muito. Isso não fortalece a autoestima. Isso não fortalece os nossos filhos. Porque comparações no futuro vão existir. Eu não estou dizendo que seu filho não vai ouvir comparações no futuro. Aí eu volto no... Eu vou ser repetitivo, ter que dizer isso, ô Dani. Eu volto lá atrás. Ele vai saber quem ele é. Pode me comparar. O seu Pode me valor, comparar. né? Isso, o valor dele. Ok, o relatório de fulano é melhor. Mas você já olhou um pontinho assim que eu faço no meu? Tanto que eu deixo no relatório. Essas coisas. É saber quem é saber que aquilo não denigre ele. Que a crítica, aí sim, quando alguém o criticar, aquilo não vai denigrir a pessoa. Ele vai entender que é o trabalho, é o processo, é o que ele fez de ato. Mas não o valor e não quem ele é. Eu tenho conversado muito sobre esse negócio de autoestima. Eu sou militar, né, Dani? É. Sou coach, mas também sou bombeira militar. Tem um monte de amiga minha aqui. Obrigada, meninas. E no quartel, a gente vê muito, muito esse negócio de crítica sobre o perfil da pessoa. Aí o pessoal brinca muito com isso, sobre, você é narigudo, você não sei o quê, seu cabelo, você tá ficando careca, você tá escondendo a calvície. Muito. E aí, desde que eu fui trabalhar com a tropa, eu vejo os meninos fazendo esses tipos de brincadeira entre eles, e eu falo assim, gente, essa geração que nós estamos vendo sendo criada aí, ela não suporta esse tipo de crítica. Essa geração, se vier para dentro de um quartel e ouvir esse tipo de crítica, eles vão surtar. Eles não suportam. Porque falar que o meu nariz é um nariz grande me fere enquanto pessoa. Falar que eu sou pequena me fere enquanto pessoa. As pessoas confundiram o bullying com isso aí. E isso tem murchado a autoestima dessas crianças. Nós estamos criando uma geração tão frágil que, sinceramente, a gente fica com medo dos nossos filhos irem para a escola e um coleguinha falar que ele é feio, e aí essa criança entrar em depressão. Por quê? É verdade. Porque a autoestima não está fortalecida e ele não entendeu que o outro pode achar ele feio. E o que vale é o que ele pensa dele, que aquele que amam ele, pensam dele. É isso que precisa ser fortalecido. O Eduardo Antônio, meu filho mais velho, ano passado ele chegou chateado da escola. E assim, a gente sabe o comportamento de filho, e ele muito chateado, e ele implicou com óculos. Ele usa óculos. E ele Uhum. implicou com o óculos dele, ele ficou, e ele não enxerga sem o óculos, tá? Diga-se de passagem. E começou a andar em casa sem o óculos. Querer sair sem o óculos. E assim, eu falei, filho, senta aqui, vamos conversar. O que foi que aconteceu?
que foi por que você não quer usar óculos? Ah, mamãe, uma coleguinha da sala de aula falou que eu sou feio. Que eu sou feio porque eu uso óculos. E aí, assim, acho que foi a primeira vez que... Oi? Ah, tá. Acho que foi a primeira vez que ele ouviu do sexo oposto, a palavra de que ele não era bonito, né? De uma menina. E aí eu peguei e falei assim, filho, você se acha feio? E aí ele falou, não. A mamãe não te acha feio. Você, pra mim, é o menino mais lindo do mundo. Mas eu sou sua mãe. Você se acha feio? Vamos lá no espelho. O que que você tem que você acha de bonito? Me fala o que que você tem. E ele foi falando. Do cabelo, do nariz, do olho. E você acha que o óculos vai deixar você menos ou mais do que você é? As pessoas vão te achar. Vai ter pessoas que vão achar você feio. Isso é verdade. Não tem como, meu filho. Vão ter pessoas que vão te achar feio. Mas você sabe que você é lindo. O que importa é isso. Você sabe que as pessoas que realmente importam te acham lindo. Isso é fortalecer a autoestima do seu filho para ouvir algo que ele não gostaria. Mas que a outra pessoa... Ana, é falta de educação, sim. Mas a pessoa tem direito de falar. Muito. Infelizmente. Tem. Ela poderia ter guardado para ela, né? Mas ela quis falar. E você vai ouvir. E você vai dizer o quê? Beleza, é a sua opinião. Eu aceito, tá? Ouço, mas é a sua opinião. Isso não é o que me define, É verdade. né? Tem muita gente falando que muito boa a live, né? E Oh, só quero ressaltar uma fala aqui da Juliana. Nunca faça por uma criança o que ele mesmo pode fazer. Até as crianças mesmo, elas veem que quando elas são muito bajuladas, né, pelos pais, elas fazem daquilo algo que se torna cômodo para elas, né? Mas no fundo elas não gostam, é uma arma, porque né? é uma arma, porque quando ela quer fazer algo que ela quer, ela abre Ela, mão. Não abre. eles são espertos. São Gente, não. muito. A Ana me ensinou algo muito bom sobre criança, que eu gosto sempre de repetir para mim mesma, que eu gosto de falar aqui em casa. São duas coisas. Primeiro, os nossos filhos não são anjos, tá? Eles não nasceram anjos, eles não são anjos, eles não estão com vida garantida no céu. Eles precisam melhorar e ser trabalhados enquanto pessoas, tá? Para atingir um nível do qual Deus espera deles e do qual nós somos embaixadores de Deus na vida dos nossos filhos. Criá-los para atingir um padrão semelhante ao de Jesus Cristo. Ponto. Outra coisa, nossos filhos não são burros, tá? Da hora que nasce, pra lá, são providos de muita inteligência para saber lidar com o que é benéfico para eles, com o que não é. Para chantagear, para fazer jeitinho, para dar os seus pulinhos. Então, por isso que eu falo, pai e mãe tem que estudar. Sim, nós precisamos estudar. Porque não, essa geração, ela é extremamente inteligente. Essa geração, ela veio carregada já de uma malícia que nós não tínhamos quando nós éramos pequenos. Isso vem, gente, não é porque é maldade das crianças, é tudo que eles têm acesso. Então, essas Muito. crianças já nascem com acesso à internet, acesso à TV, acesso a um material diferenciado de gibi, de leitura. Então, assim, eles têm um acesso diferente. Então, eles têm uma malícia diferente. Algo que nós não tínhamos, eles têm. Então, queridas e queridos, nossos filhos são crianças dotadas de uma inteligência incrível. Nossos filhos são dotados de uma expertise maravilhosa, que precisa ser muito bem trabalhada. Mas eles não vieram dotados de uma autoestima alta, tá? Nossos filhos precisam que isso seja trabalhado, fortalecido através de nós, pais e mães.
que sabemos que eles precisam crescer, que eles precisam se fortalecer, que eles precisam estar preparados para um mundo diferente. De um mundo onde, olha só, nós estamos aqui hoje em 17 pessoas nessa live, 17 pessoas aprendendo que nós precisamos ser menos críticas, que nós precisamos apontar menos o erro, e que nós precisamos apontar o erro no processo e não o erro na criança. E quantas pessoas não acreditam nisso? E quantas pessoas ainda estão naquela de que, não, menino tem que realmente você tem que falar, você é feio, você é mal educado, você não faz Revidar, nada, né? revidar. Tem pais vivendo uma guerra com os filhos, como se eles fossem da mesma idade. Tem pais lidando com as crianças no mesmo patamar de maturidade. Gente, nós não podemos cair nessa de lidar com os nossos filhos no mesmo patamar de mentalidade e maturidade. Nós precisamos ser aqueles que vão guiar essa geração para um caminho muito melhor, para um conhecimento melhor, para serem pessoas melhores do que nós somos. É isso que nós precisamos e para isso nós precisamos estudar. Para isso nós precisamos nos dedicar, porque educar é fácil. Educar é fácil, Dani. Difícil é se manter conciso ali no que você está educando. Manter a rotina, manter a constância. Porque o que eu tenho visto acontecer muito é pessoas que querem melhorar, faz uma lista do que quer melhorar, mas não consegue se manter consistente. A gente precisa ser consistente na fala com os nossos filhos, na nossa melhora enquanto pais. Então, olha só, se você é muito crítico, muito crítico, se você precisa diminuir isso, põe no papel, deixa no lugar visível, faça disso uma rotina para você. Você vai ler todo dia cedo, eu preciso hoje trabalhar em ser menos crítico. Eu preciso hoje trabalhar em elogiar mais os meus filhos, elogiar o processo. Isso, Fabiane, constância, ter constância, mas ponha objetivos que você vai conseguir cumprir. Não encha a sua lista de coisas que você não vai conseguir fazer, que vão te frustrar e vão frustrar os seus filhos. Porque enquanto a gente está frustrando eles, nós estamos gerando memórias ruins, tá? E aí eu quero falar sobre isso, de memórias ruins, Dani, como a gente pode fazer para que os nossos filhos, eles obtenham uma mente blindada para esses ataques Ótimo. de crítica, tá? Como a gente pode fazer para poder quebrar o ciclo de autossabotagem que a gente começou a iniciar na vida deles. Igual você falou, eu podia ter aprendido antes. Eu também com o Eduardo Antônio, que é o meu mais velho, eu poderia, muitas das coisas que eu aplico hoje, eu gostaria muito de ter conhecido e estudado antes dele nascer. É verdade. Para, sabe, trabalhar isso nele. Mas como a gente não pode voltar no tempo e corrigir lá e nascer de novo os nossos filhos, vamos fazer daqui para frente. O que você pode fazer para blindar a mente do seu filho? O que você pode fazer para fortalecer o seu filho, para que ele possa, a partir de hoje, saber quem ele é, ele se conhecer e ele entender o valor dele? Primeiro, eu quero te dizer que os 15 minutos finais do dia, antes dos seus filhos irem dormir, são extremamente importantes na vida dele. O cérebro nosso, ele processa, ele vai guardar na memória de longo prazo o que aconteceu nos 15 últimos minutos. Não quer dizer que ele não guarda o que passou no restante do dia, tá? Mas ele vai priorizar os 15 últimos minutos. Então tenha os últimos 15 últimos minutos do dia com seus filhos de muita, de extrema, de excelente qualidade. Não vá apontar algo de errado que aconteceu no dia, no processo do que ele fez nos últimos 15 minutos. Os últimos 15 minutos você vai usar para valorizar tudo que ele fez de bom, tudo aquilo que ele se superou, tudo aquilo que ele foi acima da média no que você esperava. E mais, os 15 últimos minutos, você vai fortalecer o sentimento que você tem pelo seu filho. Às vezes a gente acha que os nossos filhos têm obrigação de saber que nós os amamos.
que eles têm a obrigação de saber que eu ter feito comida o dia inteiro, de que eu ter feito o bolo que ele gostava, de eu ter passado a roupa, limpado a casa, isso é exemplo de amor. É exemplo de amor, mas ele não tem maturidade para entender isso ainda, viu? Ele vai entender isso lá É um na fase processo. adulta. Isso, não, e detalhe, ele só vai saber que isso foi amor quando ele for adulto e ele fizer o mesmo para os filhos dele. Então E ele ele já precisa está entender aprendendo. agora. Isso. Então ele precisa entender agora que você o ama. E como que é isso? Foi colocar na cama, olha no olho. Filho, hoje você se sentiu amado pela mamãe? Você se sentiu amado pelo papai? Tem algo que eu posso fazer para que você se sinta mais amado? É isso que fortalece a autoestima. É isso que blinda a mente dos nossos filhos contra tudo de ruim que foi dito ao longo do dia. É isso que vai criar neles o sentimento de segurança. Eu estou num lugar seguro. Eu tenho pais que me amam. Eu tenho pais que fortalecem quem eu sou, que sabem quem eu sou. E aí eu te convido a ir além. Filho, eu acho que você foi super dedicado. Escolhe uma coisa que seu filho fez. Mas tem que ser sincero, viu, queridas? Muito sincero. Escolhe uma coisa que seu filho fez, que realmente superou as suas expectativas. Aquilo que realmente você, assim, acha que foi super válido. E relembre ele. Filho, você lembra que a gente estava em tal lugar, a gente foi comprar um brinquedo, a gente foi num restaurante. Vou usar o exemplo dos meus filhos hoje lá no laboratório para fazer raio-x. Lembra de vocês lá no laboratório? Vocês se comportaram, vocês não ficaram pulando, vocês não ficaram mexendo nas coisas, vocês não ficaram reclamando de ter que esperar. Vocês lembram que vocês se comportaram tão bem na hora de fazer o exame que não foi preciso repetir? E que quando vocês estavam saindo de lá, a moça do laboratório elogiou vocês. E ainda elogiou para a mamãe, que a mamãe está sabendo educar muito bem vocês. Olha, ela quer dizer que ela está muito, extremamente orgulhosa. Sabe por quê? Porque a mamãe está entendendo que vocês estão crescendo. Vocês estão amadurecendo. E que vocês estão sabendo se comportar em outros lugares. Fortaleça seus filhos assim. Isso você está blindando a mente do seu filho. Você está blindando e fortalecendo nele que o processo valeu a pena, que valeu a pena se comportar, que valeu a pena agir daquela maneira. E aí, quando o cérebro do seu filho for processar as coisas à noite, ele vai descartar as coisas ruins. E às vezes a gente acha assim, mas vai descartar o que ele fez de errado e eu chamei a atenção? Vai, minha querida, porque o que vale não é o processo. Então, se o cérebro do seu filho vai processar aquilo que você falou que ele fez de bom, no final, o cérebro vai dizer para o seu filho assim, poxa, tá compensando muito mais fazer o que é certo do que fazer o que é errado, viu? Amanhã vamos tentar de novo. Isso é blindar o cérebro do seu filho. Isso é blindar as emoções do seu filho. Isso é criar crianças extremamente fortalecidas na autoestima para elas crescerem ricas de valor. E isso que é o que importa. E agora, Dani, eu queria... Nem sei quanto tempo a gente ainda tem, porque o Instagram é mestre, hein, Kai? 5 minutos. Pois é, eu acho que tem Quero mais ensinar. menos de Quero 10 ensinar minutos. coisa até para 5 minutinhos para Caio. Então, eu quero gincana, quero ensinar uma gincaninha para Peraí, fazer em família para fortalecer a autoestima. só um minutinho. A Kellen Guimarães perguntou aqui: alguma bibliografia referente a essas dicas para buscarmos mais? Carinho e firmeza com os filhos. Carinho e firmeza com os filhos é o que eu estou lendo agora. Tem assim, eu já vinha de uns estudos desse livro, mas eu ainda não tinha lido esse em específico. Extremamente rico, é um livro curto, pequenininho, mas extremamente rico, que fala sobre isso. Tá? No meu Instagram, me segue lá, que eu vou postar, vou fazer agora eu quero amanhã já colocar uma coletânea de livros que eu tô lendo, que eu já li, que fortalecem muito essa relação pai e mãe com filhos, e fortalece a autoestima. Carinho e firmeza com os filhos, Fernanda Alexander Lyford Pike. Tem no Amazon, tá bom?
Depois a gente na faz uma postagem, né, com essas indicações de Isso, links ou vídeos também que possam ser assistidos, né, que trabalhem a autoestima com o filho. isso. Nós vamos colocar para vocês também, tudo isso. Vamos lá, quero ensinar uma gincana para vocês, para fazer em Então família. vamos. Mesa de jantar, ou mesa na hora do almoço, ou na hora que está todo mundo reunido. Desliga a televisão, desliga o celular e vamos lá. Crianças, vamos brincar na gincana. Hoje, porque criança adora competição, né? E a brincadeira você vai falar um elogio, algo que a pessoa que está do seu lado direito faz que é bom. E começa. E vamos lá. Criança não quer perder. Criança não quer perder. Ela vai. Olha lá, o Eduardo postou aí o nome do autor do livro, tá bom, gente? Meu Eu esposo. vi. E aí começa essa gincana. Então eu vou olhar, tá do lado do meu filho, né? Eu vou olhar e vou falar assim: ah, você é excelente para andar de bicicleta. Aí o próximo. E vai fazendo, e assim, faz assim, ó, rodada de hoje, 5. Nós vamos fazer 5 rodadas de palavras que nós vamos falar para quem está do nosso lado, que faz de coisa boa. Por quê? Porque também nossos filhos precisam falar coisas boas para nós também. É gostoso ouvir, a gente também precisa ser fortalecida, a nossa Muito. autoestima. E você vai descobrir o que seu filho vê em você. O que seu filho enxerga que você tem de positivo. E fortalece nele isso, dele trabalhar a ideia de que tem que olhar para o próximo e enxergar tudo de bom nele. Deixar de enxergar o que é ruim. E nós vamos criar pessoas diferentes. Vamos criar uma geração diferente, uma geração fortalecida, uma geração poderosa, Uma que geração vai ser saudável. saudável, que vai conseguir olhar para o outro e ver o melhor do outro. É. Bom? Obrigada por esse bate-papo, Márcia. Que delícia! Acho que foi muito gostoso a gente poder compartilhar, né, com os nossos seguidores, quem está assistindo aí. E espero em breve fazer outra com você. Apesar que Ai, essa. você... Ótimo, um prazer. Pois é, eu tava comentando com você, né? Meu marido, o Rodrigo, tava doido para fazer uma live comigo e eu falei assim: não, eu não posso fazer porque a Márcia já me convidou e eu não fiz com ela ainda. Eu não podia fazer antes de mim, viu? Então ele foi um dos incentivadores para que essa live acontecesse. Obrigado, Rodrigo, por isso. Gente, é um prazer falar. É algo que eu tenho estudado muito, é algo que eu tenho buscado muito. E eu amo falar porque enquanto eu estou estudando, eu estou aplicando aqui em casa também. E O eu que é vejo resultado. importante, né? A gente não fala do que a gente não vê resultado dentro da nossa casa. É. E eu falo pela Dani, porque a gente tem um convívio e eu vejo o trabalho dela também excepcional com os meninos. E é um prazer, Dani. Muito obrigada. Eu estou pronta para outra já quiser marcar também. Tem vários assuntos para trabalhar de fortalecimento na criação dos nossos filhos, viu, pessoal? Muita Muitos. coisa mesmo. Segue a gente no Instagram. A gente tem. Eu sempre estou postando todos os dias dicas, sempre estou postando livros, sempre estou postando alguma coisa sobre educação. Então me segue lá, segue a Dani, segue a mentoria, que vocês vão ter mais dicas aí. Dani, muito Eu que agradeço muito. essa Então, live aí para quem pôde assistir, para a gente poder vou depois a tentar, eu gente sou estreante aqui, tá? hein? Tá bom. Mas é Mas bem alto, tá? Na hora que você encerrar e vai perguntar se você quer salvar. tá. Mas só para lembrar aqui, então, que a gente falou da importância de nutrir, né, os valores, a responsabilidade com os nossos filhos, não comparar, evitar as comparações. Em vez de comparar, aqui em casa eu gosto muito de fazer o trabalho em equipe. E é o que você falou, eles observarem aquilo que eles fez, como que fizeram, né, como que foi essa relação entre eles, a importância de fazer com que os irmãos se tornem amigos e não rivais, né? Parceiros, né? Parceiros, isso mesmo. Parceiros. Gente, trabalho em equipe vale para tudo, tá? Lavar banheiro junto, varrer o quintal junto, dobrar roupa junto. Isso tudo é trabalho Isso. em equipe, fora as brincadeiras que tem. Então, tudo isso é válido. E além também dos elogios,
frisar também do emocional, né? O abraço, o carinho, é muito importante a gente ter essa troca também com os nossos Sim, filhos. sim. Mesmo na correção, quando você for falar do erro do processo, você tem que ter uma voz doce,